Boa noite, amada igreja. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Nesse domingo de Páscoa, eu estou muito feliz de estar aqui reunidos com vocês, apesar de ser de forma virtual, mas nós sabemos que vivemos de forma espiritual. E de forma espiritual não há limites, né? Estamos distantes, mas também estamos juntos. Claro que nós não vamos viver de forma virtual. Nesse domingo de Páscoa, eu trouxe uma mensagem especial que nós devemos refletir, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele ama essa mensagem e Ele quer que nós vivamos desta forma, né? Eu quero, antes de começarmos a palavra, eu quero estar cumprimentando, começar pelos mais velhos, né? O nosso querido Johnny, a Lilian, aí o Gustavo, nosso desenhista oficial, e o Emanuel, recém-chegado, né? Nós temos também aí na turma dos anciãos, né? O velho Lucas, a Dalva. Muito importante que vocês estejam participando. É um casal ancião, eu digo de brincadeira, mas é um casal jovem que desde o início está aí vivendo dentro dos princípios da palavra. Eu tenho certeza que todos nós que preservamos a palavra de Deus dentro de nós seremos sempre felizes em Deus, vivendo nele e através dele todos os dias das nossas vidas, né? Passamos por muitos momentos que foram difíceis, né? Nós sabemos, para toda a humanidade. Permanecemos aqui, estamos vivos, com saúde, os nossos filhos estão bem. Isso é um motivo para manifestarmos a nossa gratidão ao Cordeiro Pascual, aquele que proporcionou esta vida abençoada, matando a si mesmo, né? Porque ele se ofertou para morrer e para ressuscitar, para que nós tivéssemos uma vida abençoada e ainda herdarmos uma vida eterna na presença dele para sempre. Eu quero, antes de começarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração para que nós possamos preparar os nossos corações para recebermos a santa e gloriosa palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós manifestamos neste domingo, onde se comemora a Páscoa, ainda que de forma comercial, nós sabemos que muitos entenderam o teu propósito. E o nosso propósito aqui é puramente espiritual. Nós temos, sim, a eterna gratidão de saber que os teus pés não mediram esforços para trilharem aquele caminho da carnificina, da tortura, da humilhação e da dor. E o que mais nos chama a atenção é que no momento da crucificação, o Senhor ainda intercede por aqueles que estavam ali te torturando, dizendo: Pai, perdoa porque estes não sabem o que fazem. Então, o que o Senhor fez por nós nem faríamos por nós mesmos. Se tivéssemos que passar o que o Senhor passou em benefício próprio, em benefício da nossa salvação, com certeza nós seríamos condenados, porque foi algo assim terrível. O Senhor atraiu sobre si o, o retorno, a concentração de todas as maldades de todos na face da terra sobre si mesmo. E o pior, o Senhor ainda naquele momento, o Pai vira as costas. O Senhor é abandonado porque estava com todos os nossos pecados sobre as tuas costas. E nós admiramos esse grande amor. Nada nem ninguém faria isso por nós. Então, a ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Bendito seja o Santo Filho Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, Pai, que o Senhor deu o direito de transcender a todos os seres humanos na face da terra de forma universal. Ninguém precisa sofrer a condenação, basta arrepender e viver uma vida digna, uma vida na cobertura do teu sangue, sabendo que somos agraciados por causa da tua morte e por causa da tua ressurreição. Neste domingo de Páscoa, Pai, nós estamos aqui reunidos
em teu santo nome. E te agradecemos porque o Senhor sempre enviou as tuas legiões de anjos, se necessário fosse, em todos os momentos das nossas vidas, nunca faltou sequer proteção para nós. O Senhor sempre nos protegeu. Tudo que foi necessário ser feito, o Senhor o fez. Então, Pai querido, nós te agradecemos por toda a proteção, por toda a paciência conosco, por quanto tempo nós vivemos na tolice, nós vivemos de forma fútil, de forma banal, de forma egocêntrica, e o Senhor sempre teve paciência com o nosso ego. Nós sempre vivemos procurando benefício próprio. Mas agora temos aprendido, temos seguido um novo caminho, o verdadeiro e único caminho, o caminho do verdadeiro amor de Deus por nós e do nosso amor pelo próximo. Pai, nesta noite, então eu lhe peço que o Senhor venha dirigir cada palavra, cada versículo de acordo com a tua vontade, que tudo seja feito para o louvor da tua glória. E essa palavra venha enriquecer os nossos corações de uma forma sobrenatural. É o que nós estamos unidos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero então começar a palavra aqui. Nós vamos dar início aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 22. Então, o primeiro versículo a ser lido será o versículo de número 34. Diz assim: Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Ele disse assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, assim, o que me deixa perplexo aqui é que esses fariseus, né, os escribas e toda aquela turma do clero religioso, na verdade eram pessoas que eram para estar preparando o caminho de Deus, né? Preparando a vinda do Messias, preparando o povo. Olha, o Messias está vindo, o reino de Deus está se achegando dentro de nós de maneira sobrenatural. Então, esse era o papel do clero religioso, mas eles estavam contra o Messias, né? Então, isso é um padrão. Esse padrão religioso ele sempre se repetiu durante toda a trajetória da humanidade. Sempre que nós olharmos, nós vamos ver que os padrões religiosos eles eram contra Deus, eles apacentavam a si mesmos e perseguiam aqueles que verdadeiramente tinham despertamento, né? Ou seja, o estado de consciência, quando ele é ampliado, onde nós nos despertamos para as coisas de Deus, parece que ele incomoda, esse padrão incomoda os religiosos. Então isso sempre aconteceu e continua acontecendo até os dias de hoje, e nós devemos ter muito cuidado com os religiosos, porque eles têm uma retórica muito, vamos dizer assim, elaborada, né? Discursos aperfeiçoados, mas o objetivo, as intenções, na verdade, são malignas, são de escravizar o povo, de dominar e de manifestar um poder, mas o poder deles. E o poder deles é para o reino próprio, ou seja, benefício próprio, apacentam a si mesmo. Então, eles se aproximaram de Jesus sempre com esse objetivo de provar, de afrontar, de testar, né? Então, nós, quando estamos lendo ali os relatos, né, que é o considerado como Novo Testamento, nós observamos essa característica no clero religioso. E aqui não foi diferente, veja bem. Eles estão dizendo assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eles sabiam muito bem, mas estavam testando. E vamos ver o que nosso mestre respondeu. Ele disse assim: Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos observar aqui a lei. Diz assim:
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Então, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência, certo? E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E mais embaixo ele faz uma afirmação aqui que nós devemos prestar muita atenção. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que se diz igreja, tudo que se diz espiritualidade, depende de dois mandamentos. Se esses dois mandamentos não estiverem existindo dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo de pessoas que se intitulam ser igreja, significa que não existe essa tal igreja. Porque esses dois mandamentos são os pilares de sustentação de toda a espiritualidade que o homem deve buscar. Esses dois mandamentos são bem interessantes porque a partir do momento que você diz que ama a Deus, existe uma correlação entre o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, se o amor a Deus ele diz ser vivido por alguém, então precisa estar acontecendo também o amor ao próximo. Então, se não houver o amor ao próximo, não há também o primeiro mandamento. Esses dois precisam estar juntos porque eles têm uma correlação existencial. Se ambos existem, existe um reino, existe a igreja. Se ambos não estão existindo dentro desse grupo de pessoas, ou até mesmo de forma individual, tal pessoa ou tal grupo não fazem parte do reino de Deus porque eles não têm os pilares de sustentação da espiritualidade. O que eu acho muito interessante, eu estava até conversando com a minha esposa e ela estava me dizendo algo muito importante, que o reino de Deus, ele se baseia no amor ao próximo. Mais da metade dos mandamentos está focado no próximo, né? Então, não matarás. Quem? Não é a si mesmo, né? É o próximo. Não cobiçarás o quê? O animal do teu próximo, a esposa do teu próximo. Então, você vai perceber que vocês perceberão que os mandamentos, eles são direcionados para o nosso próximo e não para nós mesmos. Isso é algo que nós devemos pensar, principalmente no domingo de Páscoa, na verdade. Quando eu estava orando um dia desses, estava eu e minha esposa, eu estava ali fazendo um momento com ela, onde nós fomos levados a manifestar a nossa gratidão de forma intuitiva, né? Sabendo que intuição é uma palavra cujo sentido etimológico é Deus dentro. Então, quando você diz intuição, você está dizendo Deus dentro. Então, no momento que Deus está dentro, as suas decisões intuitivas são o quê? Baseadas na vontade dele. Então, naquele momento que estávamos ali agradecendo a Deus, me veio uma revelação, né, assim no meu entendimento, que para mim foi algo muito especial e muito abençoado. Ele disse o seguinte: quando Deus criou o homem, na verdade, ou melhor dizendo, quando Deus criou todo tipo de vida, né, que nós conhecemos e que não conhecemos, ele criou para se doar. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se você analisar todo tipo de vida, quer no nosso mundo ou em outros mundos que nós nem conhecemos, todo tipo de vida existente, seja os animais, sejam em outros mundos, sejam seres espirituais, aonde existir vida nesse universo, na verdade, ele criou para se doar a elas. Ou seja, Deus sempre está se doando, ele sempre está abençoando, ele sempre está se entregando. Isso é fantástico, porque ele não criou as vidas em benefício próprio, pelo contrário, para se doar. Tanto é que, ao criar o homem, claro que ele sempre soube que ele precisaria se matar. Por quê? Porque se ele não se matasse, nós não existiríamos. Lá mesmo na primeira transgressão, cumpriria-se a lei, que o quê? Que se eles comessem do fruto do conhecimento do mal, certamente morreriam. Então, eles estariam mortos e não existiria mais ninguém sobre a face da terra. Então, acabou aí a história do homem. Mas, na verdade, ele se matou. E o interessante também é que
a pessoa, ainda que vá traí-lo, enquanto ela não faz, ele sempre está amando, sempre está dando o melhor. Como foi Judas, por exemplo, né? Ali, andando junto, ele amou Judas verdadeiramente. Mas Deus sabia que Judas seria o traidor? Sabia, claro. Mas ele não interferiu na decisão de Judas e o amou. Ele fez o que tinha que ser feito. Quem se prejudicou totalmente foi Judas, sendo traidor. Foi algo dele. E o retorno desse ato de traição do Filho de Deus, que recaiu sobre ele mesmo, é culpa dele, não é culpa de Deus. Deus o amou e morreu por ele também. Só que ele, com a sua própria vida, traindo o Filho de Deus, e também ele já estava sendo assim, como vou dizer, desviado da palavra de Deus, porque ele também fazia roubos ali nas coletas que eram feitas, né? As pessoas que davam as suas ofertas, os seus dízimos, e aquilo ali ele retirava da bolsa, né? Ele já começou ali fazendo alguns furtos. Então, você vê que é uma pessoa que não estava com o coração nas coisas de Deus. Mas Deus, mesmo assim, o amou. Então, no fim, ele traiu. Quem traiu foi Judas. E o Senhor Jesus até comenta, né? Assim, você trai o Filho de Deus com um beijo, né? Então foi algo assim muito triste. E ele sofreu a punição de ser um traidor. Mas por que ele sofreu? Por conta própria, né? Então ele não pensou, ele foi um ser egoísta. Ele vendeu, vamos dizer assim, o Messias por 30 moedas, né? Então, por um valor assim que Deus não pode ser comprado por preço nenhum, porque ele é infinito amor. Nós não temos nem como mensurar o valor de Deus, não existe. E ele, né, vendeu ali por aquelas moedas, né? Então nós sabemos que Deus, então, ele cria o homem também, além de todos os anjos, querubins, serafins, todas as vidas em outros mundos, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Então, enfim, ele criou tudo com o propósito de se doar. Isso é para a gente pensar, né? Imagina, ele dá tudo, a nossa existência, ele tem que sustentar o universo, a nossa realidade, ele tem que sustentar a natureza, ele tem que sustentar tudo, o lugar para que nós possamos viver, o que nós devemos aprender, como deve ser a nossa vida. Tudo isso vem de Deus. E é para Ele, por Ele, são todas as coisas. E o tempo todo se doando, o tempo todo manifestando o teu amor a todo ser vivo existente no universo. Isso é algo maravilhoso. E o que nós devemos aprender com ele, que toda a nossa vida ela é focada para os outros e não para nós. Quando nós fazemos aos outros, né, também no Evangelho temos o relato que o Senhor Jesus ensina o seguinte. Ele diz assim: assim como vocês querem que os homens vos façam, façam a eles também. Então, o que ele está ensinando? Ele está ensinando o princípio do espelhamento. Então, quando você faz algo para alguém com um coração legítimo, altruísta, aquilo na verdade você está fazendo para você mesmo. Então, nós temos que entender que Jesus veio para nos ensinar a amar o próximo. Porque quando nós amamos o próximo, nós estamos amando a nós mesmos. Porque ele disse que o propósito dele é ser um com a igreja, com todos nós, assim como ele é um com o Pai. Então, eu e o Pai somos um. E ele quer fazer a mesma coisa com a gente. Por que ele disse isso? Porque ele só se doou para nós, ele só se entregou para nós. Então, isso nós devemos entender que ele se deu por nós, ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós.
Ele nos deu saúde, Ele nos deu vida, Ele preparou o melhor do reino eterno. Olha, se nós estamos vivendo hoje uma natureza caída, cheia de problemas na face dessa terra, no princípio não era assim, é só nós verificarmos como era o capricho de Deus com a gente lá no Éden. Tudo perfeito, não tinha nada. Quem feriu a terra com a maldade fomos nós, a partir do primeiro casal. Então, na verdade, tudo que nós vivemos de ruim é, na verdade, o que tem dentro de nós. Isso é um estudo feito, né, até mesmo na física quântica. Tudo que está dentro é o que está fora. Então, nós dependemos, é, nós dependemos do nosso amor ser manifesto ao próximo para que nós sejamos felizes. E eu observei que nas experiências altruístas, né, onde eu pude ser instrumento de bênçãos naqueles que não tinham nada para me oferecer em troca, né? Então, nós aprendemos na sociedade que, poxa, tem uma pessoa que eu conheci, mas essa pessoa só vem a mim. Agora, ele nunca faz nada, então eu não gosto dele não. Eu já ajudei várias vezes e ele nunca retornou para mim, né? Então, esse pensamento é um pensamento totalmente equivocado, né? O Senhor Jesus, ele até comenta sobre isso, né? Ele diz assim, ó, se você dá um presente a alguém esperando em troca, você não fez nada demais. Já não fazem isso os gentios, né? Eles dão bons presentes àqueles que ele amam, mas você não vê as pessoas darem bons presentes àqueles que elas nem conhecem. Por quê? Porque não estão nem aí. Não é um princípio que foi ensinado a essa sociedade. E o Senhor Jesus, ele vem justamente como Cordeiro Pascual, se entregando e se dando totalmente para que nós entendêssemos o verdadeiro amor. Então, o verdadeiro amor, na verdade, ele está focado em ajudarmos o próximo. Então, com relação ao primeiro mandamento, uma pessoa que se diz que ama a Deus acima de todas as coisas, ela precisa estar também amando ao próximo como a ti mesmo. Então, ela se imagina, como que eu quero ser tratado? Como que eu quero ser amado? E assim, ela ama o próximo do jeito que ela quer ser amada. É o princípio do espelhamento. Então, veja bem, o Senhor Jesus nos mostra o amor. E nós mostramos o amor ao nosso próximo. Então, assim como ele nos amou, nós amamos também o nosso próximo. Claro que o nosso amor é imperfeito, nós somos eternos aprendizes, somos alunos, estamos aprendendo, correto? Então, à medida que você for aprendendo, você vai se doando ao próximo. E quanto mais você se entrega, quanto mais você abençoa o seu próximo, sem esperar nada em troca, você está abençoando a si mesmo. Então, lembre-se disso. Não espere nada de ninguém. Ah, mas se eu ajudar o fulano e ele nem vai ligar para mim depois, nem vai estar nem aí porque eu fiz para ele. Não, mas isso não é problema nosso. Nós sabemos que Deus está nos recompensando quando nós amamos o próximo. A recompensa de Deus é muito maior do que qualquer pessoa pode retornar para você. Claro que muitos vão manifestar a gratidão, muitos vão mostrar que são gratos àquilo que nós estamos fazendo. Mas talvez a maioria não. Mas isso não pode nos parar, não pode impedir de amar. Quando nós estamos doando recursos, estamos investindo no próximo, na verdade estamos investindo em nós mesmos. Essa é a verdade. Então, Jesus disse, assim como eu quero ser, ou melhor dizendo, assim como eu quero que os homens me tratem, assim eu devo tratar eles. Primeiramente, né? Primeiro a minha parte, eu faço a minha parte. E eu então provoco um retorno, o retorno do espelhamento. Então eu vejo nos outros um espelho. Então eu quero ser tratado do jeito que eu vou tratar os outros. Eu trato bem todo mundo, aí eu vou ser bem tratado. E eu vou ser bem recompensado por Deus. Então, o nosso foco não é a nós mesmos, mas é o próximo. O próximo, na verdade, ele é mais importante do que a gente. Porque se a gente se preocupar de forma egocêntrica, nós nunca vamos ser felizes. E eu tive a experiência, então, como eu estava falando, de ajudar algumas pessoas, eu percebi que
depois que eu comecei a praticar o amor altruísta, é, é como se você não dependesse de nada para ser feliz. Se você estiver sozinho em uma chácara distante, sem ninguém perto para conversar, aí você pode pensar assim: ah, eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar assim meio isolado, não vou me sentir bem. Não, você vai se sentir bem aonde você estiver, sabe por quê? Porque você vai estar completo. Você vai estar fechando os dois mandamentos dentro de você. E quando você constrói esses dois pilares dentro de você, a sua vida vai ser totalmente diferente. Você vai ter alegria, você vai começar a agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe a existência, porque Ele te deu a vida. Você vai dizer, mas que vida bela. Mas está num mundo cheio de problemas, mas você não vai conseguir enxergar isso. Isso não vai te prejudicar, porque você é amor. E o que vai estar dentro de você está acima de toda circunstância deste mundo, de qualquer outro mundo que tivesse uma coisa pior. Isso não iria te parar nunca. Pode colocar lá no mundo do cão, mas você vai estar bem e a tua luz brilhará e você vai ser sempre feliz, porque os dois mandamentos são os pilares da sua vida. Isso é fantástico. Então, o primeiro segredo é ter esses dois mandamentos dentro de nós. E agora eu quero falar sobre um segundo segredo, algo também que eu percebi que foi de suma importância para quem é cristão, para quem quer viver uma vida com Deus. Então nós vamos agora abrir lá no Evangelho de João, só que nós vamos no capítulo de número 9, tá? Então, Evangelho de João, capítulo de número 9, e nós vamos aqui ler o versículo a partir do número 35, né? Essa passagem aqui, nós vamos estar um pouco à frente nela, eu não vou puxar a mensagem toda, senão vai ficar muito grande. E o propósito é ser objetivo para que vocês tenham um foco, tá? Então diz assim, na Bíblia King James atualizada, né, eles até colocaram um título nessa passagem que diz assim: os cegos receberão visão. Mas o versículo de número 35 diz assim: é sobre aquele cego que foi curado de... Ele era cego de nascença, e nós sabemos que os judeus sempre disseram que somente somente Deus pode curar um cego de nascença, né? E aqui aconteceu exatamente o que eles diziam. Veja bem, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então, esse cego aqui, ele foi curado. E os judeus começaram a perseguir ele e indagavam, mas como é que pode, né? É, esse cego de nascença ter sido curado. Não, deve ser uma mentira, porque eles não queriam acreditar em Jesus de jeito nenhum. Então, eles preferiam procurar uma forma de provar que ele não era cego, era uma fraude, para que Jesus também fosse envolvido ali naquela fraude também. Então seria uma fraude do cego não ser cego de nascença e Jesus simular uma cura. Então, assim, o ódio por Jesus, pelas pessoas de Deus, era muito grande, né? Isso era o clero religioso, né? Nós sabemos também que a igreja, houve inquisição, perseguição, as cruzadas, né? Nós sabemos dessa história. Então, a crueldade sempre existiu no meio religioso. Então, nós precisamos sempre entender isso, né? Aí, olha só que interessante. Alguns fariseus, né, no versículo de número 40, prestem bastante atenção aqui. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura também somos cegos? Que palavras eram essas que esses fariseus ouviram de Jesus, né? Ele disse assim, ó, voltando agora para o versículo de número 38, né? Depois que ele falou assim, tu estás vendo, é este que te fala, né? Então ele se revelou ao cego como sendo o Filho de Deus. Aí no versículo de
de número 38, então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então entenda bem, eu fui direto no versículo de número 40 para vocês entenderem a indagação. Por que esses fariseus ficaram tão incomodados ali? Que diz assim: alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura também somos cegos? Na verdade, isso aqui aplica-se a uma situação mais profunda, que eles não conseguiam enxergar porque eles não eram espirituais. Na verdade, ele diz assim: a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Sabe quem são os cegos aqui? Os cegos são aqueles que assumem diante de Deus que precisam de transformação interior. Então, são aqueles que dizem ao verdadeiro e único médico: nós estamos doentes e precisamos do médico. Aqui a cegueira, na verdade, é aquilo que nós precisamos de cura, é aquilo que nós precisamos de transformação. Então ela foi prefigurada nesse momento que se tratava de uma cegueira de nascença. Então é algo que nós temos dentro de nós que nós precisamos enxergar e nós não estamos enxergando. Sabe o que é? Quem nós somos. Então, essa cegueira, na verdade, ela impede de ver quem nós verdadeiramente somos. Essa análise interior, ela é tão profunda que Pedro, andando com Jesus, ele também estava cego, porque quando Jesus disse que iria ser crucificado, que era necessário ser torturado, sofrer pelos pecados de todo mundo, ele o repreendeu dizendo: não, mestre, isso vai acontecer, eu vou te defender, eu estou contigo na morte, na vida, estamos juntos e tal. E o Senhor Jesus disse: arreda-te, Satanás, cogita as coisas dos homens, mas não as coisas de Deus, né? E, na verdade, Pedro, ele negou Jesus. Então, quer dizer, ele não conhecia a si mesmo. Ele estava falando de algo que ele não seria capaz de viver. Ele não seria capaz de ir até a morte com Jesus. Ele achou que poderia. Então, na verdade, existe uma cegueira que impede que nós saibamos quem nós somos. E nós precisamos que essa cegueira seja tirada de nós. Então, aí ele diz: eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam. Então, os cegos, na verdade, aqui são as pessoas que querem ver quem elas são verdadeiramente, saber quem nós somos, né? Olhar para dentro de nós seria introspecção. Até várias vezes ela é mostrada na passagem que fala sobre a Santa Ceia, né? Onde o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele diz assim: examine-se o homem, pois a si mesmo, né? Então, nós devemos nos examinar, nós devemos pedir que a cegueira que impede que nós vejamos quem nós somos e o que nós precisamos mudar, ela caia por terra, ela seja tirada de nós. E ali, nessa parte que ele fala do julgamento, ele diz também: e os que veem se tornem cegos. Quem são esses que veem e se tornam cegos? São aqueles que dizem assim: não, mas eu sou espiritual, não, eu sou de Deus, eu não preciso disso. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho envolvimento com Deus, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou filho de pastor, eu sou do ministério tal, e daquela forma soberba, aquela forma assim que fica se exaltando. Né? Quantas pessoas estão nessa visão que são seres abençoados? Né? Aqui os fariseus tinham um tal de ser descendentes de Abraão, né? Então eles preservavam o quê? A genética, né? Ou seja, aquilo que está no sangue, né? E, na verdade, ser descendente de Abraão é ser obediente à palavra de Deus. Então, não se trata de genética,
trata-se de caráter, de conduta espiritual. Então ele diz assim: aqueles que veem se tornem cegos. É exatamente isso que acontece. Quando a pessoa não quer enxergar, quando a pessoa é altiva, quando a pessoa é soberba, quando a pessoa se justifica, quando a pessoa não olha para dentro de si mesma, na verdade, ele está dizendo que vê. E, na verdade, eles vão se tornar cada vez mais cegos. Então, os que veem são aqueles que dizem que não precisam. Não, eu estou enxergando muito bem, eu sei muito bem quem eu sou. Eu sou fulano de tal. Você não sabe com quem você está mexendo, né? Então, são essas pessoas altivas, na verdade, cada vez mais elas vão se tornar cegos. Então, ou seja, aqueles que dizem que veem, cada vez mais serão cegos. E aqueles que dizem que não veem, que assumem que tem problema, que assumem que precisam crescer, que precisam tirar muitas coisas de dentro, que precisam serem transformadas, precisam transcender, essas pessoas, na verdade, elas serão aquelas que receberão a visão, que vão começar a enxergar que precisam transformar a si mesmas, que precisam olhar para dentro e que, como consequência disso, toda a sua vida será mudada, porque o que está dentro é o que vai para fora, né? O Senhor Jesus nos explicou isso muito bem, quando ele disse assim: porque de dentro do coração dos homens, né, é que se manifestam os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia. E todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, a contaminação vem de dentro. Então, quando nós olhamos para dentro, nós não vamos ser contaminados, nós não vamos ser prejudicados, porque nós estamos colocando diante da luz divina quem nós somos, assumindo: olha, eu sou assim, eu gosto disso, não poderia, eu tenho esse problema, eu trato as pessoas assim, eu não gostaria, mas eu sou assim. E quando você é sincero nas manifestações na presença de Deus e você expõe a luz do Criador no seu âmago, no seu eu, no seu inconsciente, né? É muito importante você trazer, até é interessante você usar até a figura da imaginação, né? Quando você está dizendo assim, visita as galerias mais profundas e obscuras no meu inconsciente, apaga os traumas, os registros, né? Aqueles traumas hereditários, aquilo que vem do passado, dos antepassados, que tem aflorado nas nossas vidas, né? Proporcionando uma tendência, né? Você já nasce com aquela predisposição, tá certo? Então que essas coisas sejam tiradas e você vê a luz do Espírito Santo inundando todo o seu inconsciente, você se transformando em luz. Isso é muito importante porque é a metodologia de comunicação do inconsciente. Ele trabalha muito com percepções, né, com barulho, cheiro, imagens, né? Então, você precisa usar essa estratégia para que o seu inconsciente também receba a luz, porque ele é 95% do controle da sua vida. Então, é muito importante estar construindo, né, uma imagem, uma imaginação de acordo com a palavra de Deus. Então, a luz tem que brilhar mesmo no seu inconsciente. Você se torna aquela pessoa toda iluminada, porque você está sendo sincero com Deus e mostrando que você está doente e que quando a luz de Deus entrar em todo o teu ser, todas as trevas, todas as doenças, tudo aquilo que é imperfeição, tudo que é herdado, tudo que veio, né? Tudo que foi ensinado quando você era criança, toda essa esse egrégora, né, que é o pensamento comum, o inconsciente comum, tudo isso não vai mais dominar a sua vida porque você está sendo iluminado, você está transcendendo. De que forma? Aplicando o princípio da palavra e ainda imaginando e vendo isso acontecendo. Isso é muito importante. Desenvolver isso é algo magnífico. Eu tenho sempre feito isso e eu digo que a palavra de Deus
fala sobre isso, né? José teve os sonhos, então ali ele tinha o quê? Uma visão nos sonhos, na verdade? Então ele via ele crescendo, que as pessoas se prostrariam diante dele, os irmãos, né? E aquilo aconteceu, eles tiveram realmente que ficar assim, respeitar a autoridade de José quando ele estava sendo o quê? Zafenate Paniaque, Deus fala e ele vive. O Egito inteiro foi abençoado por causa da sabedoria e das palavras que Deus colocou sobre a vida de José. Então, aquilo que ele viu aconteceu. Foi um sonho. O sonho é uma imagem, é como se fosse uma imaginação. Então, nós temos esse dom, podemos fazer isso, então por que nós não vamos fazer, né? E aqui nós vamos para o versículo de número 41, que é muito interessante, que é uma posição que nós devemos observar atentamente. Veja bem, afirmou-lhes Jesus: se fosseis cegos, não seríeis culpados, mas, uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. O que Jesus está dizendo? É que se vocês tivessem assumido que são cegos, que precisam ver dentro de vocês, que vocês estão doentes, que vocês precisam de transformação interior, precisam que tudo que está aí dentro seja mudado, seja iluminado pela presença do Espírito Santo. Se vocês estivessem dizendo isso, não teria pecado. Ele não está olhando isso. Então, veja bem, você chega doente, você chega cheio de pecado para Deus e mostra, ele está dizendo, isso não é imputado como pecado. Porque tanto é prova disso que aquele bandido que foi crucificado lá junto com Jesus, né? Jesus foi crucificado no meio dos malfeitores. Então tinha um lá que só ficava murmurando e reclamando, aquela coisa toda. O outro não. O outro, ele reconheceu que era doente, que precisava de transformação. O que aconteceu? Ele foi salvo. O Senhor Jesus disse: olha, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E assim se fez. Ele foi salvo, por quê? Porque ele reconheceu. Então, aqui está a prova do que ele está falando. Que se você reconhece quem você é e que precisa de transformação e apresenta a Deus, não é que Deus não saiba, mas você precisa saber muito bem quem você é, muito bem a forma que você age. Então, vou dar exemplos aqui, tá? Não estou atribuindo a ninguém. Então, vamos supor, eu vou falar de mim, né? Para que ninguém se sinta aí sendo acusado, tá? Isso, jamais quero fazer isso. Mas preste atenção. Então, eu estou dizendo para Deus, eu sou egoísta. Eu penso sempre em mim mesmo. Eu não gosto de ajudar ninguém e tal. E é assim que eu sou, Jesus. Mas eu quero que essa doença, que esse mal que está dentro de mim, ele não perpetue. Então, eu quero que o Senhor entre na minha vida, o Espírito Santo ilumine tudo. E aí sim, ele está dizendo o quê? Para mim, se você chegar assim para mim, você não vai ter pecado. Isso não é pecado. Agora, o pecado é quando você diz assim, nós vemos. O que é nós vemos? Nós não precisamos de médico. Eu não estou doente. O que é isso? Eu tenho ministério. Sou filho de pastor. Estou há tanto tempo, eu pego, já fiz cruzadas, eu orei por enfermos, eles se levantaram, né? Eu fiz tantas coisas. Aí vai cair lá naquela passagem, né? Mas, Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, profetizamos, fizemos isso, aquilo, e o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Então, a questão não é o que fez, mas como fez. A questão não é só o que fez, é a intenção por que fez. Então, tem muitas coisas que são levadas em conta e são coisas que vão passando batido aí, né, no meio religioso, mas isso é sério. Então, se a gente não observar essas coisas, na verdade, a gente cai em um erro que vai nos prejudicar certamente. Então, é importante nós observarmos esses dois princípios. Em primeiro lugar, para que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo tem que estar junto. Então, se esses dois mandamentos não forem o pilar da espiritualidade das nossas vidas, esquece o cristianismo, não somos espirituais. E segundo passo, se nós
justificamos os nossos erros e não procuramos saber quem nós somos e ficamos nos justificando, eu sou uma pessoa boa, nossa, eu sou o que sou. Isso me dá um medo quando eu escuto pessoas dizendo assim. A gente está conversando, né? Conhece muita gente, a gente se relaciona com muitas pessoas, né? Trabalho e até mesmo no contexto social, você vê muitas vezes, não, eu sou uma pessoa boníssima, eu gosto, bom, meu Deus, né? Jesus, quando foi chamado de bom, ele falou assim, por que me chamas de bom? Bom é um só, que é Deus. Então, nós temos que entender isso, bom é só Deus. Todos nós somos aprendizes, tá? Não somos perfeitos. Ser amor, ser bom, imagina, Deus não ousou, ou melhor dizendo, Jesus não ousou dizer assim, eu sou bom porque eu sou o filho de Deus. Não, ele disse, bom é um só, que é Deus. Então, aí sim está toda a bondade, todo o amor concentrado em um ser. Então, ele é o amor. Agora, nós estamos aprendendo, tá? Então, é muito importante reconhecer que, por mais que a gente faça coisas boas, a gente precisa sempre estar cuidando desse jardim chamado eu, né? O meu eu interior. Ele está o quê? Olhando, peraí, vamos ver aqui, ó, peraí, eu não sou tão bonzinho assim não, olha que eu pensei, né? Olha quando aquela pessoa me ofendeu, como é que eu fiquei e tal. Então a gente precisa estar sempre olhando para dentro e zelando pelo nosso eu interior, né? Porque a aparência é fácil mostrar, né? A aparência, ela não precisa de transformação interior, mas nós precisamos viver uma vida de acordo com o nosso interior, certo? Precisamos não, nós vivemos uma vida de acordo com o nosso interior. Então, se a vida está ruim, então tem coisa ruim no nosso interior. Se nós queremos que a nossa vida melhore, nós precisamos curar o nosso interior. Mas de que forma? Manifestando quem somos de maneira sincera na presença de Deus. Isso é uma coisa individual, tá? Não é feito de forma coletiva, não. Então entra no teu quarto, como diz Jesus, né? Fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele em secreto te recompensará. Ali você vai ter aquela conversa íntima. Seja sincero, entendeu? Porque quando você é sincero com Deus, você está sendo sincero contigo. E quando você é sincero contigo, você cresce. E tudo que você confessa para Deus que você é curado. E, e é sempre, entendeu? Senhor, eu falei, eu melhorei, mas agora eu tive outra queda ali, voltei a fazer as mesmas coisas. Não, tem que falar com Deus mesmo, tem que ser sincero, entendeu? Que quando a gente é sincero, Deus trabalha em nosso favor, né? Ele libera todo o poder para nós sermos transformados. Mas isso é porque nós precisamos apresentar para Deus quem verdadeiramente somos, né? Existe até um ditado muito interessante na física quântica que diz o seguinte: assim como o que está fora é o que está dentro, né? O que está no alto é o que está embaixo. Então, nós vivemos a reflexão do que está fora, é o reflexo que está dentro. Então, nós temos que imaginar o quê? Nós somos um projetor. Quem conhece projetor de data show, né? Aqueles multimídia? Então, você conecta o computador ali e o que você projetar naquele aparelho, ele vai lançar lá no telão. Então, se você quer fazer alguma correção do que está aparecendo no telão, não adianta você ir lá no telão e tentar mexer lá, não. Porque lá é o lado de fora, é o reflexo. Mas você precisa mexer na programação do seu computador, do seu interior. Porque ali, o que você programar no seu coração é o que vai ser refletido no telão. O telão é sua vida, é o que está do lado de fora. Então, essa é a palavra que Deus preparou para nós. 2 princípios. Então, os 2 mandamentos, que são os pilares, tá? Estudem aí, porque eu falei a referência. E também a questão da análise interior. Examinar o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos tirar essa cegueira, parar de justificar os nossos erros e olhar para dentro e ver o que estamos errando
e apresentarmos a Deus de forma sincera, sem máscara, mas mostrando quem nós somos, porque nisso não há pecado, porque você está ali para tratar. Então ele não vai entender que você é um pecador, que você é uma pessoa que está transgredindo a lei. Não, porque você está justificado, você está no consultório do único perfeito médico, aquele que vai realmente te curar. E quando você está no consultório com a intenção e dedicando-se à cura interior, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Então, eu deixo aqui um grande abraço e que Deus os abençoe nesse domingo de Páscoa e que vocês reflitam nisso. O nosso foco não somos nós, é o próximo. E depois, o nosso foco é curar os nossos problemas, quem nós somos. Então são dois focos, o próximo e o nosso interior. O nosso interior não é de forma egocêntrica, pelo contrário, é sermos pessoas melhores. Então que Deus os abençoe, que vocês tenham um excelente domingo de Páscoa e que essa palavra jamais seja tirada dos seus corações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o domingo que vem, e nós vamos estar de forma presencial. Amém.